começar com o Palmeiras. Boa. Pode ser? Daqui a pouco a gente volta no São Paulo, então. E o Palmeiras? Então, o Vinícius Nicoletti, eu tava fazendo as contas com o Leon aqui mais cedo. Porque o Vinícius ontem lá no jogo, antes do jogo começar, porque chamou a atenção que o Paulinho, já que o chat adora, não adora, Bruno Andrade? Perguntar do Paulinho quando volta e tal, né? E primeiro, na semana passada o Hernan já tinha falado, ó, Vitor Roque não vai jogar esses próximos jogos. A ideia é até não estrear na Libertadores, não participar da estreia para estar pronto pro Corinthians. E até aqui não jogou e deve jogar contra o Corinthians então mesmo, né, Hernan? Ou pelo menos ter alguma minutagem. Tá se confirmando o que a gente apurou aqui, né? Vamos ver como é que vai ser essa volta. O Palmeiras já tá voltando, né? Evidentemente, logo depois do jogo já voltou. E inicia a preparação para o derby. A tendência é que a comissão técnica tenha o Vitor Roque à disposição. A tendência é essa. Isso foi trabalhado para acontecer. Vamos ver. Vamos ver como é que vai se desenrolar a história. Mas a tendência é essa. E ontem o Vinícius falou, porque ontem, antes, no aquecimento do jogo, o Vitor Roque e o Paulinho, os dois participaram ali do aquecimento. E aí, Natural. claro... Oi? Normal. Então, mas chamou a atenção o Paulinho também participar. Não, mas... então tá marcado ali que eles nem foram relacionados. Tem que Não, mas eles não foram relacionados por jogo. Eles só ficaram na beira do... Eles participaram do aquecimento. Não, mas é porque assim, como eu estava explicando aqui ontem, eles foram para lá para fazer todo o processo normal como se fossem atuar. Como se fosse jogar, isso aí. Por quê? Porque eles trabalham junto com os fisioterapeutas, preparadores físicos, médicos, que estavam todos lá e o Palmeiras estava com um efetivo maior nessa viagem de Cartagena, porque pelo lugar, pela temperatura, por todo o clima. Então, assim, o Palmeiras levou um efetivo maior. E aí esses caras foram para também aclimatar e também fazer todo o processo natural que eles fariam se estivessem aqui no CT ou na academia de futebol. Isso. E aí o Vinícius falou assim, ó, a previsão para o Paulinho, o Vinícius contou ontem, 15 dias. 15 dias cravados, se a gente contar a partir de ontem, 15 dias cravado dá dia 23 de abril. 23 de abril me parece um jogo até favorável para isso, porque é Palmeiras e Jacuipense. A volta da Copa do Brasil. A ida da Copa do Brasil no Allianz. A ida no Allianz, Copa do Brasil. É uma quinta-feira, 6h30 da tarde. O horário não sei. Eu sei porque eu vou estar nesse jogo. É quinta, 6h30? É uma 7h30. É uma quinta... 7h30. Acho que é 6h30. Pô, 6h30 é um horário diferente. Não tem? Não, acho até que ver 7h30. aqui. Mas enfim, mas me parece um jogo favorável, né, Hernan? Porque você vai ter um adversário mais tranquilo, o Paulinho consegue ter ritmo de jogo, é em casa, é no Allianz, é bem favorável mesmo. E aí, claro... 7h30 o jogo? 7h30. Então, é claro que aí se amanhã muda o planejamento, mas não era, isso pode mudar, porque é de acordo com o que a comissão técnica, os médicos, os preparadores vão sentindo no dia a dia, né? Sim. Mas só assim, a informação de ontem era 15 dias. Se bater 15 dias, dá esse jogo que me parece um jogo favorável. É em casa, é contra um time... É um jogo importante, claro, porque é mata-mata da Copa do Brasil, mas é um time da Série D do Campeonato Brasileiro. Então, sim, me é um parece uma bem condição frágil. favorável, né? É bem frágil o adversário. Me parece uma condição Se favorável. você começa a dar um pouco de minutos para ele, lembra que até a informação que a gente tinha circulado aí por aí, que ele ia estar 100% depois da Copa do Mundo. Então você começa a dar minutos para ele agora no final até a parada, eu acho que ele vai ganhando minutagem, vai retomando ritmo de jogo, e o Paulinho é um jogador importante, né? Mas eu só quero ver aonde ele vai encaixar nesse time. Que agora que o Palmeiras está encaixado, com Arias voando, Vitor Roque, Flaco. Aí você já quer usar a tua carta? Não vou usar a carta ainda. Você tá me instigando aqui. Tô instigando pra você usar a sua carta logo. Não vou usar essa carta. Vou segurar para o momento mais oportuno. Eu não sei também de onde ele vai entrar. No lugar do Alan? Não, o Alan é mais um ponta, assim. O Paulinho não tem mais essa valência de ser um ponta. No lugar do Maurício? Maurício... Ontem ele jogaria no lugar do Maurício, porque o Vitor Roque não estava jogando. Sim. Não é? E aí o Sousa entrou bem e tem entrado bem. Não que eu esteja usando a minha carta, mas... Tudo bem, pode usar a carta também. Usa sua carta. mas ele entrou ali no ataque, né? Agora vamos ver, não sei se o Vitor Roque vai ser titular também contra o Corinthians, que aí o Arias não joga contra o Corinthians, né, Hernan? Então, você tem uma lacuna ali que é a ausência do Arias suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Se o Vitor Roque tiver condições, pode largar de saída. Isso pode. Não influencia. Tendo condições, entra no time. Essa é a ideia, pelo menos da comissão técnica.
O Vitor Roque é um jogador pronto. Não é um jogador que está como o Paulinho, por exemplo. Você não vai colocar o Paulinho voltando no time num derby Itaquera, como vai ter no domingo, e vai estar fervendo e tal, aquela coisa toda. Você tem um pouco mais de solidez num jogador que está pronto, num jogador que está uns dias fora, mas é um jogador que está pronto. Uhum, bom, e aí é jogo importante também para essa sequência toda, a viagem longa, né? O Abel até brincou. Você viu que o Abel ontem soltou, assim, no meio da entrevista, não sei se o Bruno Andrade viu. Não viu. Foi de manhã. Já foi de manhã. Vi depois. Do VAR? Não, ele perguntou se você viu ao vivo. Não acompanhei. Não, porque... Nem ao vivo, nem deferido, nem o compacto, nada. Ô Bruno, porque claro que assim, muita coisa repercute do que ele falou, do VAR, da arbitragem e tal, mas aí no meio ele falou assim de passagem, a gente vê as escolhas dos outros treinadores e no fim percebe que quem sempre tá certo é o Renato. Você reparou que ele falou isso? Eu vi isso aí. Acho que é no sentido, assim, da viagem longa, né? De ficar em casa. Por conta do desgaste. Não só do desgaste, mas da questão ali do gramado, né? Foi isso que ele mais ou menos reclamou ontem, né? Sim. Do ambiente. Mas a relação Renato e Abel é de amor e ódio, né? Antiga. Não, mas o Abel gosta muito do Renato. Acho que gosta, sim. O Abel Não, mas é isso. Gosta do Renato, mas sempre provoca o Renato. E vice-versa. No sentido de ontem, acho que foi assim, poxa, o gramado aqui tava ruim e tal, mas ele elogiou muito a cidade, o ambiente e tal. Mas esse desgaste que é Libertadores, né? Ainda mais o Palmeiras voltou direto, acho que ontem, não foi, Sempre né? faz isso. Volta depois do jogo. Os caras nem dormem no avião, né? Já vai fazendo o processo de recuperação no avião. Por isso que eu falei, como diria o Muricy Ramalho, volto a repetir. O Palmeiras levou um efetivo maior de staff médico, de fisioterapia e de equipamento, exatamente apostando nessa recuperação na volta já no avião. Tanto que na ida dá pra ver o Marlon Freitas fazendo um tratamento no avião, colocando... Eles fazem botinha, todo o equipamento eles já vão fazendo antes do jogo. E obviamente apostando na recuperação mais rápida para o derby, né? Essa é a questão. Me arrisco a dizer que se fosse um jogo mais tranquilo, o Palmeiras até poderia pensar numa equipe alternativa e até poupando, mas assim, derby é derby e assim, não é a comissão técnica, o núcleo de saúde e performance. Não, os próprios bolas, os próprios jogadores querem jogar pra caramba um jogo como esse contra o Corinthians. Os caras querem estar em campo. Independentemente, me recuperei, tô bem aqui, vou jogar, vou pro jogo. É o tipo de jogo que nenhum jogador fala, realmente é melhor eu ficar poupado aqui. Todo mundo quer ir pro pau, todo mundo quer ir pro jogo. O Corinthians chega mais cansado pra esse jogo. Então, mandaram aqui, ó, o Abel dessa vez não vai reclamar. O Palmeiras vai ter um dia a mais de descanso. Não, mas é porque assim, você Mas o Corinthians tem uma viagem mais curta, mas viagem então de 2 joga horas, menos mesmo. 2 horas e meia, é uma viagem para Buenos Aires, onde você tem toda a estrutura ali, aeroporto grande, não sei o quê, tudo perto e tal. No caso de Cartagena, você tem um deslocamento, você tem um clima diferente, que é um clima de calor, úmido pra caramba, como é lá Cartagena. E você tem a volta, que é se eu não me engano, são 6 horas e meia. Dá 6 horas, algo em torno disso, até a Colômbia. Colômbia é longe, não é país vizinho, assim, é pancada a viagem. Né? O Ricardinho Spinelli do Data ontem mostrou que essa jornada do Palmeiras para Salvador e para Cartagena, ela é mais longa do que a viagem mais longa possível na Europa, na Liga dos Campeões, que é de Lisboa até Astana, que você cruza o continente inteiro. Então essa dificuldade, é uma peculiaridade que tem na Libertadores, é difícil mesmo. Como sabe para quem? Para o Flamengo e para o Fluminense. Porque olha só, esses dois vão ter clássico no sábado e o Flamengo jogou ontem no Peru e o Fluminense jogou na Venezuela. Olha o desgaste que é para esses dois times para jogarem um Fla-Flu. É o calendário. É o calendário, é isso. É Libertadores. E me lembrei que eu estava lá no sorteio da Libertadores e até pensei isso na hora quando eu vi o resultado final, né? Quando acabou o jogo do Palmeiras. E o Palmeiras estava perdendo e depois o Palmeiras vai e busca o empate. Nossa, o Palmeiras pegou o grupo mais fácil. Nossa, tem que comemorar. Adversários conhecidos, já ganhou do Barranquilla fora, já ganhou de todos os adversários, Sporting Cristal, todos os adversários do grupo do Palmeiras. O Palmeiras, em alguma edição anterior da Libertadores, venceu fora de casa. Então, assim, cara, não tem moleza Libertadores, cara. Não tem essa coisa de, pegou grupo fácil. Por isso que virou meme a história do
graças a Deus, presente de Deus, Presente de Deus, vira meme. Era o Guarani, né? Era, o Guarani Sérgio Janiquian, a época diretor de futebol do Corinthians. O Corinthians pegou o Guarani do Paraguai, um presente de Deus e tal. Cara, não tem jeito, você falar essas bobagens aí, ó, você toma. Danilo, você também conversou com pessoas do Palmeiras, né? Mas o que eu ouvi é muito parecido com o Latifi também. Houve essa revolta inicial aí, vão recorrer, vai fazer efeito suspensivo, e aí começa aquele monte de coisa. Você lembra de tal caso? Você lembra de tal técnico que chamou de FDP? Você lembra de tal técnico que invadiu o campo, do rigor? Mas o tal jogador, ele fez... Então, assim, aí é mais uma questão de interpretação, uma questão de pesos e medidas que vai muito de cada pessoa. Isso aqui é a versão, né, das pessoas com quem a gente conversa no Palmeiras. A minha opinião pessoal é aquilo que eu já falei para você. Acho que o Abel precisava mesmo ser punido, mais do que a suspensão automática, mas 8 jogos me pareceu muito. Não, mas 8 jogos é o que dá margem ao efeito suspensivo. 2 já dava margem, né? Sim. A partir de 2 jogos. Então, E 2 ele já cumpriu, né? Vamos fazer uma conta aqui. O Latifi, me corrija aqui. No jogo que ele fez o gesto obsceno contra o Flamengo, da Copa do Brasil, ele pegou 2 jogos. 2 jogos pelo gesto obsceno. O do telão lá? Do telão. Que ele põe a mão igual o Alan, semana passada. Certo. Cuidado para não falar frases equivocadas. Pegou 2 jogos. O jogo seguinte era contra o Atlético Mineiro. Ele estava no banco. É o que vai acontecer domingo, cara. Assim, se alguém tem... Não, pode acontecer com diferente. certeza. Efeito suspensivo é concedido automático. Pode acontecer. O Abel é o técnico que mais vezes foi expulso no Campeonato Brasileiro. 14. É fato que esse número pode ser relativizado porque ele está há mais tempo aqui. Né? Então, por exemplo, o Zubeldia foi expulso 4 vezes, mas o Zubeldia não está há 5 anos e meio no Campeonato Brasileiro. O Zubeldia, no ano passado, foi a julgamento porque ele invadiu o campo e na súmula estava retratado, São Paulo e Atlético, o árbitro era Ramon Abacha Abel, estava relatado que ele precisou ser contido pelos jogadores para não ir para cima do árbitro. Ele pegou 2 jogos, porque ele foi contido. Aí, vou colocar aqui uma outra questão do Zubeldia que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A cena mais grosseira que a gente viu nesse ano, que a gente viu, né? Foi o Zubeldia invadiu o campo do Nilton Santos. Ele pegou um jogo, era o outro tribunal, era o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eu acho que a pena de 8 jogos, se você considerar que ele tem 14 expulsões em 5 anos e meio de Campeonato Brasileiro, faz um certo sentido se você punir o todo. Só que não vai acontecer nada. Não vai acontecer, ele vai ficar no banco no domingo. Então, assim, o tribunal, mal comparando com o STF, com o que se disse sobre o cuidado que é preciso haver para que você tenha, que o presidente Lula falou para o Alexandre de Moraes, o cuidado que você precisa ter pela repercussão pública das decisões que são tomadas, o Tribunal de Justiça tem um peso completamente diferente, que eu estou levantando a bola para o outro cenário, mas se você pune e a punição não é cumprida, o tribunal fica ridículo. E é o que acontece com o tribunal há décadas. Há décadas, quantas pessoas, quantos de nós acreditamos cegamente na justiça esportiva do Brasil? Agora, é justo dar 8 jogos para o Abel? Pelas 14 expulsões, Só que não vai cumprir, não vai acontecer nada. Mas aí não é o caso do tribunal se manter firme e julgar o recurso como improcedente? Então vamos fazer, eu quero ver. Eu só tô aqui fazendo, eu pago um café pra você. Aliás, eu pego um café pra você agora. Eu pago um café pra você, pra não falar que eu vou apostar outra coisa, nem que vou pagar no débito. Eu pago um café pra você se ele cumprir os 8 jogos. Rodrigo, quero te ouvir, né? Do lado do Palmeiras tem essa narrativa, né? Que o Abel gosta muito de se sentir perseguido, mas fato que ele é bastante recorrente. Me parece que esse histórico aí foi levado em consideração na hora de aplicar essa multa. Essa multa não, essa suspensão. Mas aí tem que ver se vai cumprir ou não, né? Provavelmente já vai estar na beira do campo contra o Corinthians por conta de um efeito suspensivo. Cumpriu os 8 não, cumpriu 6, né? Porque ele tem 6 para cumprir. E ele já cumpriu 2, né? Cumpriu 2 por conta dessas expulsões, Rodrigo. Apostar café de graça não vale, hein? Mas eu pago no débito o café. Aí fácil, né? Ali na maquininha, 1,50 PVC. 1,50 o café, tá bom. PVC aí não. Só uma piada, mas enfim.
Olha, primeiro são 2 penas, né? Não é uma só. Ele foi expulso 2 vezes. Então não é uma pena de 8 jogos. São 2 penas, uma de 6 e outra de 2, né? Em segundo, assim, eu fico aqui com a manifestação da auditora Ana Halil, que ela fala em determinado trecho: a súmula somada aos fatos notórios confirma que estamos diante de um comportamento reiterado de descontrole e enfrentamento à arbitragem. A conduta evidencia padrão de comportamento incompatível. Alguém discorda disso? Alguém vai dizer que isso aqui não está ligado aos fatos? Não, eu não discordo. Tanto que eu estou dizendo, eu só estou pagando para ver que ele vai cumprir. Eu não discordo da pena. Então, a primeira a gente está tratando da justiça da pena, né? Então, já era para ter acontecido antes dele tomar um gancho, né? Ele demorou para tomar um gancho. O gancho de 8 jogos, a CBF estava discutindo agora um tribunal arbitral para respeito à arbitragem e tal, e ela foi citado para mim que o árbitro, eles não citaram a liga, mas tomou 7 jogos por chutar um microfone. Foi na Espanha. Microfones já foram chutados pela Abel, né? Você sabe qual é a liga, PDC? Você lembrar, porque eles falaram sem citar o Igor está falando que é a Espanha. Acho que foi na Espanha. Qual foi o caso, Igor? Isso. Não, Espanha, a né, menção Igor? que foi feita a gente, é só para explicar, a menção que foi feita a gente, quando a gente estava nesse processo de apuração dessa história toda em relação a que a CBF estava discutindo para o futuro da Liga, foi mencionado um caso no futebol espanhol. Qual jogo? Então, por isso. Aí eu não vou me recordar agora de cabeça, enfim. Mas era chute ao microfone. Não, eu só acho que assim, o tribunal é muito vago às vezes, sabe? Muitas vezes o tribunal é vago. Não, a auditora aqui não foi nem um pouco vaga, ela foi no ponto. Ela está dizendo qual que tem foi um o jogo? comportamento reiterado. Não, isso aqui não é o tribunal, Pedro. Isso os dois estão falando, o Rodrigo está falando. De como poderiam ser aplicados, coisa no brasileiro, uma regra arbitral dentro do regulamento. Não temos legislação. No STJD. Desculpa se ficou confuso. Eu tratei de 2 coisas diferentes aqui. Então, eu acho que ele tinha que ser punido pelo menos com esses jogos aí, com 14 expulsões acumuladas. Agora, concordo com o PVC, provavelmente ele não vai cumprir 8 jogos. Porque vai ter um efeito suspensivo. E ele, eu diria que tem 90% de chance de estar contra o Corinthians. E depois, a tendência sempre do Tribunal Superior é a redução de penas. Tem acontecido constantemente. Não deveria acontecer no caso dele, porque ele tem reiteradas expulsões. As expressões que ele falou para os árbitros não devem ser aceitadas em campo. Cagão, filho de não sei o quê. Para assistente, ele chamou ela de cega, né? No outro jogo que ele tomou 2. Também ofendeu a arbitragem ali. Então, assim, isso acontece com muitos jogos, não é um ou outro isolado. Então, em algum momento tem que parar esse tipo de comportamento. Só vai parar se tiver punição, porque o Abel já prometeu 15 mil vezes fazer terapia, a gente já viu que não vai dar em nada, né? Ele está há 5 anos prometendo fazer terapia, dizendo que vai melhorar na sequência. Já está claro que isso não vai acontecer. Então, só vai acontecer dele melhorar o seu comportamento dentro de campo, que é pior, que é muito ruim, se ele tomar um gancho. E aí ele fala assim, o Palmeiras vê perseguição. Perseguição é do Abel aos árbitros, que ele passa o tempo inteiro pressionando eles, né?